Queridos irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus amados, muitas vezes eu fico pensando se Deus concedesse de novo ao homem a condição de viver 800, 900 ou 1000 anos, como seria a Terra hoje? Se Deus concedesse ao homem viver muito mais tempo do que nós vivemos, como estaria o nosso planeta Terra e como estaria o nosso coração? Em tão pouco tempo de vida, nós nos corrompemos com tanta facilidade. Imagine vivendo como se estivesse muito distante de morrer. Será que nós faríamos aliança com Deus? O fato de Deus não conceder essa longevidade hoje não é falta de amor de Deus, é pura e simplesmente sabedoria. Primeiro, se nós vivemos realmente para Deus, como Paulo, como Daniel, como Enoque, viver aqui na terra é um suplício para o verdadeiro servo. O verdadeiro servo anseia de morar com Deus, mesmo que tenha que deixar esse corpo, porque esse corpo para ele é um empecilho. Segundo, o homem viver 700, 800 anos sem amar a Deus é muita maldade aqui na terra. Milhares de homens maus vivendo muito sem temer a Deus, sem temer a morte. Os homens já são bastante maus sem viver todo esse tempo. Tudo por causa do orgulho. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o orgulho do ser humano. O texto, vamos utilizar Provérbios capítulo 16, versículo 5. Diz assim: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Se um homem comum dificilmente procura Deus, imagine um homem orgulhoso. Se um homem que vive sujeito a doenças e à morte procura tão pouco a Deus, imagine ele vivendo 1000 anos, como era no tempo de Abraão, Isaque, Jacó, Noé, Enoque. Porque, meus amados irmãos, o fato do homem não procurar a Deus é simplesmente orgulho, é vaidade, é soberba. Se ele não acredita em Deus, ele vive no seu orgulho como se não precisasse de Deus. A sua vaidade não permite que ele agradeça a Deus. A sua vaidade ou o seu orgulho não permite que ele adore ao Pai Celestial. Deve ser vergonhoso para determinadas pessoas tão importantes como elas se julgam dizer louvado seja Deus. Deve ser embaraçoso para determinados indivíduos que se acham importantes dizer bendito seja o nome do Senhor. Deve ser constrangedor para pessoas com o rei na barriga dizer Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. No coração dessas pessoas não há submissão. No coração dessas pessoas não há obediência, não há arrependimento, porque eles não encaram a sua vida distante de Deus como pecado. No coração dessas pessoas não há Deus. Porque se houvesse, eles se converteriam ao Deus de toda honra e toda glória. Dizer que acredita em Deus porque vai ao culto, à missa, isso é besteira. É ilusão. Isso é enganar a si mesmo, mas não enganar a Deus. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Deus sabe que esses sentimentos são destruidores para o nosso coração. São sentimentos destruidores para a nossa vida. Além de nós nos contaminarmos com o pecado da soberba, passamos esses valores para nossa esposa e para os nossos filhos. Por isso que nós encontramos por aí pessoas que falam muito dessa maneira. Eu quero isso, eu quero aquilo porque meu pai é rico e é importante. Eu quero isso, eu posso aquilo, eu posso qualquer coisa. Não mexam comigo porque eu sou sei lá o quê.
Você sabe com quem está falando? Isso é que nós vemos no mundo todo. Quanto mais colocamos dinheiro no bolso, quanto mais colocamos dinheiro no banco, mais estica a mola do nosso pescoço. Quanto mais dinheiro temos, mais o orgulho, a soberba se apossa de nós. E queridos, por causa do dinheiro, por causa da importância que o homem acha que tem, mais ele passa a humilhar o próximo, porque ele perde a humildade. Perdendo a humildade, ele se julga especial. Se julgando especial, ele analisa que agora é um homem a ser bajulado, a ser adulado, senão ele se irrita, senão ele perde a paciência. Dessa maneira, ele se afasta de Deus. A vida passa a ser uma vitrine, onde as pessoas desfilam o seu orgulho e humilham a outras. E nesse caminho Deus é esquecido. Deus não é glorificado, exaltado ou proclamado. O coração dessas pessoas não estão apegados a Deus e sim às suas riquezas. O tesouro deles não tem nenhuma espiritualidade, não é Cristo, é o dinheiro, é a fama, é o poder. Nós sabemos que devemos ter as melhores condições de lutar por um trabalho, por uma condição que nos capacite sustentar a nossa família com dignidade e paz. Mas não podemos deixar isso nos dominar, porque isso nos torna orgulhosos e o orgulho e a altivez do ser humano lembra a Deus a postura de Satanás. E a palavra de Deus, que nunca falha, diz assim: não tenham dúvidas, eles serão punidos. O rei Herodes, um rei importante, a quem todos bajulavam, a quem todos pediam favores, depois de mandar decapitar João Batista, teve uma oportunidade de discursar e falou tão bonito que as pessoas ficaram elogiando ele e diziam: isso não é a voz de um homem, isso é a voz de um Deus. Ali na frente desse povo, Herodes morreu se contorcendo em dores. A palavra de Deus diz que ele morreu corroído por vermes. Parece distante e pouco provável que isso aconteça nos dias de hoje. Bom, alguns anos atrás tivemos um presidente que depois de eleito, ele disse na TV: nem Deus me impede de assumir a presidência. Que coisa bacana de se dizer, não? Alguém percebe a soberba nessa afirmação? Pois é, morreu antes de assumir. Até hoje muita gente se pergunta do que ele realmente morreu. Os Beatles, grupo inglês de rock no auge da sua carreira, disseram que eram mais populares do que Jesus Cristo. O grupo se desfez. Um morreu assassinado na porta do hotel onde morava. O outro teve doença na garganta e morreu também por causa dela. O terceiro, há poucos meses, foi notícia na TV. Sua mais recente esposa estava se separando dele e dando entrevista de como ele era ridículo e quanto ia ganhar na separação. E as pessoas pensando que ele era especial. Especial é o servo do Deus Altíssimo. O quarto Beatle está quietinho, não faz declarações bombásticas e continua vivo. Quantas coisas absurdas, quantas tolices o homem pensa e fala quando está cheio de dinheiro e é famoso. Por isso que Deus diz em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, vigia para não ser contaminado pelo pecado. Acima de tudo, seja orientado pelo Espírito Santo, que sabe todas as coisas. Guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, entrega o teu coração a Deus, para que na hora precisa, na hora exata, Deus seja contigo. Acima de tudo, você é humano, mortal, carne que vai ficar podre e precisa ser enterrada. Quando Deus diz que toda a nossa vida depende do nosso coração, não está falando apenas dessa vida carnal, mas sim da vida completa, após a morte física. Toda a minha vida, aqui falada por Deus, é toda a minha vida carnal,
e espiritual é toda a minha existência diante de Deus, porque haveremos de ser julgados após a nossa existência na terra. O que é que está enchendo o nosso coração? Orgulho, porque a sociedade lhe diz que você é importante? Se o nosso coração for contaminado pela prepotência e altivez, teremos muita dificuldade de aprender e praticar valores que agradam ao nosso Pai Celestial. O que é que você gosta? Tapinha nas costas? Dizendo que você é o máximo? Aperto de mãos? Elogiando as besteiras que você faz? Porque o desejo das coisas erradas entram com tanta facilidade no nosso coração. Porque o nosso coração está vazio de Deus. Porque o nosso coração está deslumbrado, igual a Pinóquio, pelas diversões do mundo. Porque o nosso coração não é temente a Deus. Porque queremos programar o nosso coração a somente amar a Deus quando estivermos nas últimas horas da nossa vida. Porque com a nossa postura, estamos dizendo a Deus que não tem necessidade de ser servo de Cristo. Estamos dizendo ao nosso Criador, olha, eu não preciso de Cristo, eu me viro sozinho. Meus amados, nós ficamos amedrontados por qualquer coisa que ameace a nossa vida e temos a ousadia, a altivez de dizer a Deus que nos deu a vida, que somos autossuficientes, especiais e nos viramos sozinhos. As pessoas usam todo tipo de procedimento e argumento para se convencer de que estão certas no que gostam de fazer para não mudar. É a mesma coisa de você pegar um cego dizendo que ele precisa fazer um transplante de olhos para enxergar, mas ele responde tropeçando nas coisas. Não precisa, meu irmão, eu estou vendo tudo. É a mesma coisa de você dizer a uma pessoa que está com a vida desmoronando por causa de vários problemas, dos procedimentos errados, e ele responde que não tem nada de mais viver da forma que vive. Alguns anos atrás, depois de ouvir um programa evangélico pela rádio, um rapaz me chamou de professor. Eu fiz o programa na rádio 3 anos e 6 meses. E eu disse para ele que professor e mestre era o meu Cristo. Eu sou apenas um aluno que quer escutar o que o meu Senhor quer falar para mim e repeti-las para quem quer que seja. Pelo menos já deixei de ser insultado. No início da nossa caminhada, somos chamados muitas vezes de louco ou otário. Algumas pessoas já me perguntaram onde é que eu consigo as mensagens que eu compartilho com os irmãos, se são nos livros ou na internet. E eu disse que era do coração de Deus. Os livros ajudam, é claro, mas esses livros são baseados na Bíblia, na palavra de Deus. Você lendo e obedecendo a Bíblia, vai receber o Espírito Santo, mensagens maravilhosas, bênção de Deus e santificação em Cristo. Por isso que eu peço a Deus não somente para mim, mas para todas as pessoas, que Ele possa quebrantar os nossos corações, que possa nos transformar em pessoas que possam recebê-lo e amá-lo cada vez mais. Que nos dê humildade para receber a Jesus, porque Jesus, sendo o que é, o que foi, o que sempre será, Ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus, como mestre, lavou os pés dos seus discípulos. Se Jesus é manso e humilde de coração, por que nós julgamos ser alguma coisa? Quem colocou esse orgulho no nosso coração? Muita gente na terra quer ser importante. Muita gente quer ser rico e poderoso. Querem ser príncipes, reis e majestade. Jesus não quer. Ele é. Jesus não é e não deve ser popular em nossas vidas. Ele deve ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso Deus. Por isso que a palavra diz, guarda o teu coração e entrega a quem te honra, a quem te salvou, a quem deu a vida por você e por mim, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.